Olá, galera. Meu nome é Juliana, sou professora de redação aqui da Passei. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Passar, o podcast da Passei. Estamos aqui hoje com a Vanessa. E aí, gente? Vanessa vestibulando aí de medicina, tá estudando muito. Vanessa, conta um pouquinho pra gente aí da sua rotina. Estou estudando muito, sim. Às vezes, até mais do que eu gostaria. Imagina. Sabe aquela coisa de, tipo, hoje em dia eu tenho toda a minha rotina muito bem planejada. E eu falo várias vezes para as pessoas, gente, eu tenho várias agendas e saio planejando em vários lugares as minhas coisas. Eu planejo tudo que dá para planejar para tentar ter um controle, porque nesse período de vestibular a gente não tem muito controle não das coisas. A gente fica muito emotivo, muito ansioso, muito estressado, então planejar me ajuda. A calma, né? Saber o Sim. que fazer, a calma. É verdade, né? Essa aí, ó, já pegaram a dica da Vanessa. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente pode melhorar aí a nossa redação. Vamos ver o que Vanessa tem para dizer pra gente, como ela melhorou a redação dela ao longo dos anos. Não, Vanessa, qual foi a sua primeira nota na redação? Olha, minha primeira nota no Enem mesmo foi 760. Mas assim, eu tenho uma coisa engraçada sobre redação na minha história, que é tipo, eu tinha uma professora do fundamental, eu acho que eu era sexta série, quinta série. E na época não era Enem ainda. E ela simplesmente começou a colocar a gente pra fazer produção textual, modelo Enem, porque na cabeça dela um dia o Enem ia virar. Sim, Visionária. super visionária. Então acho que eu faço redação modelo Enem desde que eu tenho uns 9 anos de idade. Eu tenho 25, tá, galera? Só pra situar vocês no tempo. Desde que eu faço, tipo, há muito, muito tempo isso. Então, assim, no início, eu achava que não. Eu tenho muito conhecimento de mundo. Eu gosto muito de ler, eu gosto de assistir documentário. Eu sou aquela pessoa chata, que se você perguntar alguma coisa, sempre vai saber alguma mínima coisinha. Porque eu fui internalizada pela minha família de que todo conhecimento era bem-vindo. E eu tenho uma avó artista plástica. Então ela tinha Ai, muito que essa legal. coisa das artes, da Aham. escrita e de você saber falar bem, escrever bem. Então, desde o início, eu já tinha aquela coisa do não, eu preciso saber escrever bem. E eu me sentia confortável porque eu gostava de escrever. E aí veio a primeira nota, Enem 2014, 760. Na época, eu não vou mentir, eu não sabia se era nota boa ou não. Nem sofreu. Nem sofri. Depois eu entendi que para medicina eu precisava de um pouco mais. Então, no ano seguinte, que era o meu último ano no ensino médio, eu tinha uns 15 anos, 15, 16 anos, meu último ano no ensino médio, eu pensei, não, vou me dedicar à redação. Eu já gosto de escrever, já sou relativamente boa escrevendo, me dediquei bastante e cheguei nos 960. Para depois passar por vários cursinhos, pela Passei e tudo mais, e descobrir que não era tão boa assim. Era boa, mas não tanto. Aham. Sabe? Era boa, mas porém depende. Eu descobri que não bastava só saber um monte de coisa, sair enfiando tudo que você soubesse na redação. Eu descobri que eu precisava de estrutura, de planejamento. É verdade. A gente tem aí, né? Hoje em dia, essa professora era tão visionária lá atrás que hoje em dia, olha, aí, nós temos a redação do Enem. A redação do Enem é um dos maiores pesos aí para o vestibulando de medicina, né? Além de ser um critério de desempate, a questão de FIES, de ProUni e tudo mais. E é isso, né? Às vezes a gente acha que tá dominando porque sabe escrever, mas ali a gente tem uma tipologia a seguir, né? E essa tipologia, o que você tem ali de talento é meio que limitado, te amarram para seguir aquela determinada estrutura, né? Você precisa conhecer o que tá ali, o que a tipologia te exige, as competências, o que você precisa fazer em cada coisa. É uma escrita muito técnica que acaba Sim, que aquilo que você considerava que era escrever bem, meio que tem que ser reconfigurado para se encaixar dentro do que a redação te exige, do que a proposta ali da avaliação te exige, né? E eu queria sim. saber, Vanessa, de você, qual é o principal erro que você percebe dos estudantes na hora de produzir ali a redação deles? Na verdade, eu percebo alguns erros. O primeiro deles é achar que não precisa fazer redação ao longo do ano. Não, no dia vai baixar Paulo Freire. No dia vai baixar o maior escritor do mundo e não, vou escrever e vai ser excelente. Não é bem assim. Você precisa praticar. Você precisa entender qual é essa estrutura e fazer o seu planejamento e testar. Por exemplo, hoje em dia eu tenho duas estruturas de redação base. Se vier um tema que eu domino, a minha estrutura vai seguir esse padrão aqui. Se não vier, tipo, não domino esse negócio, mas eu preciso desenrolar com o que eu tenho uma estrutura, um plano B, né? Um plano Uhum. de apoio ali. E isso me traz mais segurança. O primeiro erro que eu percebo é esse. O segundo erro é negligenciar a redação.
Que também entra no primeiro, de pai, não quero fazer, não vale tanta Mas pena, é não vou chato, assistir né? A aula, é gente te chato fazer. entende, gente, mas tem que fazer. Assim, não vou mentir, eu procrastino fazer a redação. Eu gosto muito de pensar, planejar. Ai, que lindo, vou selecionar aqui essa frase, esse trecho, esse aquilo, mas botar a mão na massa, eu vou admitir que eu não gosto de fazer isso. Tanto é que eu deixo assim, às vezes para as últimas mesmo, e eu faço como dá, apesar de planejar muito, eu faço ali até em um tempo bom hoje em dia. Mas eu demorei muito para chegar nesse tempo bom. Também tem esse detalhe, né? E um outro problema, assim, que eu vejo muito é de que as pessoas, elas se prendem a um único repertório. Não, esse é meu repertório coringa. Eu vou usar em qualquer tema que vai dar certo. Ou elas fazem o contrário, fazem como eu. Enchem de repertório e fica totalmente informativo, não argumentam, pegam o gênero e fazem isso aqui. Às vezes porque elas não têm tanto conhecimento ainda assim, mas é uma forma que talvez elas se sintam seguras de fazer. Eu percebo esses principais erros nos vestibulandos hoje em dia. Bem, até porque você acabou de falar, né, que um erro seu era justamente juntar Sim. tudo que sabe. Vamos lá, reúne tudo que aprendeu aí ao longo de 20 anos e joga na redação. Calma, Sim. então só 30 linhas, vamos com calma aí. E pra você, qual a melhor forma de treinar a redação? Então, a melhor forma de treinar a redação, eu acredito que seja fazer uma vez semanalmente. Se você não domina tanto, talvez seja necessário fazer 2 vezes. Mas eu acredito que passar disso não é uma boa, porque é um processo exaustivo. Assim como fazer um simulado, fazer uma redação é um processo exaustivo. Você vai treinar tempo, você vai treinar a sua produção textual, você vai treinar associação com conhecimento de mundo, que para isso você precisa até de algumas sacadas para poder memorizar e conseguir isso na hora da prova. Você vai treinar várias coisas que vão te cansar. Então, se você já precisa desprender energia ao longo da semana para estudar outras coisas, otimiza esse tempo. Faz uma redação e faz uma redação bem feita. E também, assim, aprenda com seus erros e com seus acertos também. Muitas vezes a gente diz, não, você só vai aprender com um dos dois. Não, aprende com os dois. Tenta entender, estou errando por isso. Estou errando crase, não sei gramática. Então, vai estudar crase. Estou errando argumentação. Então, vai tentar ver formas de melhorar a sua argumentação. Não, já mando bem na argumentação. O que eu posso replicar que pode entrar como uma estrutura base para mim em qualquer contexto? Eu acho que seriam, assim, pontos principais que podem fazer diferença para eles na hora da prova. E aproveitando o gancho da Vanessa aí, ó, essa prática semanal, a Passei tem um plano de correção de redações, são corrigidas as redações semanalmente para você. Você não tem quem lê, não tem quem leia a sua redação, a gente lê a sua redação, traz para cá. A gente tem planos que, se você é do Passei Média ainda, essas correções são ilimitadas, então aproveita, é agora a chance de você, ó, ir lá, fazer sua redação semanal, uma vez tá bom, né? Uma vez, tá duas bom. vezes, tá mais inspirado? Duas. Elas são ilimitadas, você manda pra gente, a gente corrige, te dá esse feedback do que você precisa. É crase, é gramática, tá faltando encaixar o repertório ali de uma maneira mais coesa ali, para fazer com que ele realmente faça parte da sua redação de uma maneira uniforme, né? Que fique fluido e não apenas um recorte. Manda pra gente que a gente corrige aí pra você. Recapitulando aí, a gente já falou então alguns pontos principais, né? O que são os principais erros, o que as pessoas precisam fazer para praticar essa tipologia textual do Enem. E eu queria saber, Vanessa, como você utiliza os textos motivadores? Não leio nenhum, mentira, gente. Mentira, eu leio todos. E o que eu faço, assim, é o seguinte. A primeira coisa é que eu tento inferir informações do que aqueles textos estão querendo me passar. Nem sempre tá ali na sua cara. Às vezes tá bem claro, não, é isso aqui que eu quero que você siga. Mas às vezes o texto tá ali para te fazer pensar. Às vezes o texto é a definição do termo principal do tema, que talvez você não conheça. Mas naquele momento você vai conhecer e pensar, poxa, se esse tema foi trazido à tona é porque ele é importante. Por mais que eu não conheça, ele é um tema importante. É uma coisa sobre a qual você nunca pensou sobre, né? Sim, e meio que te joga um pouco ali naquele momento pra zona de conforto. Então, uma das primeiras coisas que eu faço é ler a frase tema, a proposta temática, e depois eu vou riscando nos textos motivadores e puxando as minhas ideias ali ao longo do processo. E também uma coisa que eu faço é, por exemplo, eu sei que não pode usar os dados literalmente como está lá, mas eu consigo inferir sobre eles. Eu posso muito bem, como eu fiz ano passado, tinha lá a média semanal de horas do trabalho de cuidado
que eram dedicadas por homens e que eram dedicadas por mulheres. Então eu consigo entender que o resto das horas semanais, eles estão dedicando a outras coisas, e eu posso fazer um contraponto disso. Dá para inferir desses dados dessa forma. Muito bem. E é isso, né? Quanto mais a gente consegue, a nossa questão, a questão da leitura e interpretação do texto, você conseguir interpretar aqueles dados, pode fazer diferença, né? Para a hora da produção da redação. Às vezes, como a gente disse, é um tema sobre o qual uma questão que você não pensou, não sei, não bateu na sua porta, né? Não chegou ali, você nunca teve que pensar sobre isso. E realmente, a inferência, né, gente, tem seu valor. Inferência, quem conseguir ali, ó, quando você estuda ali, aqui na Passeia a gente tem aulas de análise literária, a gente tem um curso ali aprofundado de redação que te ajuda a fazer essas inferências. As aulas de análise, você consegue entender como interpretar aquilo ali, né? O que você pode trazer ali o que você pode entender daqueles textos aos quais você tem acesso. A gente tem um curso também de atualidades. Então, assim, se esse é o seu problema é não saber lidar com texto motivacional, pode deixar que a gente tem vários recursos aqui que vão te ajudar aí, mais esse caminho para redação nota 1000. É o seu sonho, Vanessa, ter uma redação nota 1000? Ou você acha que 980 dá? Não, ou é muito frustrante? Tem essa, 980 é ótimo ou uma grande frustração? Não, é muito bom, poxa, é quase 1000, né? É quase 1000. Já passei pela sensação dos 980 e fiquei tipo, caramba, eu fiquei muito feliz na época. Mas eu acredito que assim, depende do curso que você quer e do quão concorrido ele é. Obviamente que tirar acima de 900 te dá uma segurança muito maior de que você vai conseguir uma nota suficiente para passar no curso que você quer. Seja medicina, como no meu caso, seja algum outro curso, que não seja tão concorrido assim. Mas faz total diferença você fazer a redação, porque dentro do Enem a gente só tem 2 provas que podem chegar até 1000. Matemática e redação. É verdade. E aí, você vai na matemática? Você acha, não é melhor redação? Você acha que é mais fácil 1000 na redação ou 1000 na matemática, Vanessa? Na redação. Na redação, eu tô com você nessa. Não puxando sardinha pro meu lado, mas eu acho que é mais fácil ir na redação 1000, gente. E eu queria saber, Vanessa, como atualmente você tem algum método para se organizar, para dividir com a galera aí, para estudar, para praticar suas redações, para que a gente consiga realmente fazer isso semanalmente? Tem alguma coisa, uma dica que você pode dar pra galera? Então, assim, hoje em dia, muitas das redações que eu faço, elas são semanais ou elas são feitas dentro de simulados. Quando elas são feitas semanalmente, a primeira coisa que eu faço é, eu tiro um tempo, que geralmente é no final de semana, no sábado de manhã ou no domingo de manhã, para ler o tema, e aí eu cronometro o tempo, como seria o meu tempo de redação. Só que assim, eu preciso deixar muito claro que eu tenho prática há muitos anos, como eu falei, eu faço isso desde que eu tenho, sei lá, 8, 9 anos de idade, por aí. Com a visionária. Com a visionária. Então, assim, eu tenho uma prática muito maior que as outras pessoas que só viram no ensino médio. E também eu já tento medicina há muitos anos. Então, assim, hoje em dia eu faço a redação por último em 1 hora. Todo o processo. Uau. Eu faço a prova do primeiro dia em 3 horas e meia. Das 5 horas e meia. Vanessa, conseguiu a organização. Porque eu tenho essa organização muito clara e porque eu aprendi a otimizar processos. A otimização do processo na redação é tipo, li o tema, eu vou listar todos os sinônimos das palavras-chave. Porque na hora que eu for escrever, eu já olho lá, aqui, e vou alterando, porque eu sei que o vocabulário é muito importante, para não ficar tendo repetição e tudo mais. Depois disso, eu parto para os textos motivadores, vou riscando o máximo que der, porque isso meio que me norteia. E aí eu vou fazer o brainstorming, e vou listando ali no que eu chamo de esqueleto, onde eu coloco introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. E eu já penso no meu problema da introdução, pensando na solução dela e quem vai solucionar. Porque eu acredito que desenrolar o meio é muito mais fácil quando você resolve as 2 pontas. É verdade. Logo de cara. Então, assim, isso otimizou muito o meu tempo. E muito o meu tempo de escrita. Quando eu vou passar lá pro rascunho, já vai muito denso. Ele já vai praticamente pronto. Então, eu só refino, ajusto questão de vírgula, de gramática, de coisas mais técnicas mesmo, e vou desenvolvendo melhor essa argumentação. E depois de fazer o rascunho, eu passo a limpo o texto. Obviamente, eu dou uma lida para ver se tá tudo ok, dentro da estrutura que eu montei e tudo mais. E eu sempre me atento de que, assim, hoje em dia a redação pede que na conclusão você tenha uma retomada do seu repertório, ou tenha essa retomada ao longo do texto, né, do repertório, que geralmente é utilizado na introdução. Eu utilizo na introdução mesmo, porque eu acho mais fácil.
e também para tornar o que eles chamam de texto-circuito, né? Uhum. E uma outra coisa que eles pedem hoje em dia é que você faça o detalhamento do agente ou de alguma outra coisa que está na conclusão. Eu faço do agente porque é muito mais fácil. Escolhe, escolha suas batalhas. Essa é a lição. Escolha suas batalhas. Pra mim é muito mais fácil. É. Ministério da Educação, órgão federal responsável pelas diretrizes educacionais. Acabou. Eu não preciso pensar muito, entendeu? Governo federal, órgão responsável, e vou seguindo nesse modelo, porque pra mim é bem mais fácil. E detalhar o primeiro. O segundo, eu tento detalhar dando uma reforçada no a fim de, no para quê. Pra que fique mais robusto no final. E assim, pra garantir, por mais que o Enem diga, não, basta um só bem feito e tal, e o outro você não precisa citar todas as etapas que a conclusão pede do quem, o que, como, para que, o detalhamento, eu faço nos dois pra garantir. Porque vai que eu acho que não, na minha opinião tá ok, e aí o corretor pega a minha redação e fala, não tá ok não. Já vi melhores. Não tá ok, não. Então eu faço assim pra, tipo, me garantir. Mas, assim, não tenta fazer a redação em 1 hora, primeiro, se você não tem a prática, e se você não tem a facilidade de fazer a redação assim. Eu já faço assim porque eu treino há muito tempo. E também, tipo, não tenta se encaixar no patamar de outra pessoa, no parâmetro de outra pessoa. Vai no seu tempo. Se você leva 3 horas para fazer a redação, começa a planejar a sua prova para que você tenha 3 horas para fazer a redação. Porque no fim das contas é mais ou menos o que eu faço. Faço a prova em 2 horas, passo a limpo o gabarito e eu tenho 3 horas e meia para fazer. Pensar sobre aquilo. Já aconteceu, por exemplo, teve um tema desses últimos, né, como eu falei, eu faço há muito tempo. Todos os Enem de 2014 para cá eu fiz, menos o de 2018. Eu acho que o Enem 2022 veio um tema que eu não tinha tanto domínio sobre ele, mas eu tive, por conta do tempo, a oportunidade de fazer 2 redações. Porque a primeira ficou horrível. Então, como eu tinha 3 horas e meia pra fazer, eu fiz a primeira, eu vi que não tava boa. Eu olhei meu rascunho e falei, cara, eu não tenho nem mais onde escrever, mas isso aqui não tá bom. Eu tinha fugido totalmente da proposta. Que é um grande problema, é o tangenciamento, né? Sim. A gente não basta esbarrar no tema, você tem que chegar lá nele, que é onde você falou, palavra-chave, sinônimo, essa diquinha lá de trás. Sim, e nossa, depois disso eu falei, não, eu vou refazer, refiz, entreguei, foi mais de 900, não lembro agora se foi 920, 940, 960, mas foi uma nota entre essas. E eu me senti mais segura, mas não vou mentir. Eu me sinto muito ansiosa quanto à redação, porque é uma coisa que, querendo ou não, ao longo do ano você se empenha muito. Você não sabe como a sua nota vai vir. Você meio que tem uma noção, mas aquela noção nem sempre é tão garantida assim. Então, você se garantir o máximo possível em ter uma boa argumentação, ter um bom texto, dominar aquela estrutura é muito importante. Mas eu não vou mentir que, a partir do momento em que eu faço a redação, entreguei, saí daquele lugar, daquela sala, eu começo a ter pesadelos. Que eu abri lá o site do INEP e a minha nota está zerada. Nossa! E, tipo, isso acontece a todos os anos, gente, é sério. Eu tenho recorrentemente esse pesadelo do não, eu vou abrir, vai estar lá 0. Tipo, vai estar tudo... Começou o pesadelo, você já sabe, essa nota é 0, é a mesma. Eu fico muito insegura, apesar de, tipo, muita gente fala, mas estatisticamente, poxa, você faz há tantos anos a prova, e sempre foi mais de 900, tirando 2014, né, que foi minha primeira vez, quando eu tava no ensino médio, então meio que não tem como, não, cara, tem como sim, porque o dia da prova decide tudo, e você tem que estar pronto e também, assim, seguro na hora que a prova vai acontecer, e às vezes tentar encarar como um simulado. Poxa, é um simulado, é mais uma prova que eu estou fazendo aqui. É mais uma etapa do meu estudo, né? Sim. E não pensar, tipo, essa prova ela vai definir toda a minha vida. Se eu falhar nela, vai dar tudo errado, vai ser horrível, eu vou ter que estudar tudo de novo. Naquele momento, não, cara. Você se preparou pra caramba pra estar ali. Então, tentar reconhecer dias antes que você sabe, você tem domínio, você tem técnica, você está seguro pra conseguir fazer aquela prova e tentar dar o seu melhor. Não vou mentir, já falei aqui em outros episódios, né, de podcast e tudo. Ano passado, 2023, eu entrei na prova, depois de ter chorado meia hora no carro, porque eu não queria fazer a prova. A prova do primeiro dia. E foi uma prova, assim, que eu me saí muito bem. Apesar de ter tido um pico ali de ansiedade de, poxa, não quero fazer, não sei se vai dar bom. É a famosa então... força do ódio. Brincadeira. Foi exatamente assim, não, eu vou fazer. E o que me disseram antes de entrar na prova foi, cara, vai lá e dá o seu melhor.
Não é uma coisa nova. Uhum. Querendo ou não, é uma coisa que você tá vendo ao longo de um ano inteiro, às vezes de anos, às vezes de todo o ensino médio, ou às vezes até menos tempo, mas mesmo que seja menos tempo e você estudou com qualidade, já dá uma diferença muito grande no final. É verdade, ótimas dicas aí. Se você pudesse dizer, Vanessa, em poucas palavras, o que foi definidor para você melhorar a sua redação? O que seria? Prática. Prática. Praticar e parar pra observar. É. Se você lesse sua primeira redação, o que você fez lá atrás, você acha Ai, que seria meu um Deus. motivo de riso, de alegria, né? De o que você acha? Não, pior que eu nunca parei pra fazer esse exercício, sabe? Não vou mentir que ano passado eu tava conversando com um amigo, e aí ele falou, ai, me manda todas as suas redações do Enem, eu quero ler, eu quero entender por que que você tirava mais 900. E aí eu mandei e tal, aí ele chegou pra mim e me mostrou um padrão que nem eu tinha percebido. Todos os meus agentes de redação eram o governo e o MEC. Eu resolvia tudo com o governo e o MEC, e dava certo. Só. E dava Pra certo. que tem que ter ministério se você Sim. tem o MEC? Já bastou. E aí ele falou, caramba, você sempre coloca que tudo é uma culpa que dá pra ser resolvida com o governo e dá pra ser resolvido com o MEC. E aí eu lembro que eu fiz esse exercício, eu não vou mentir, é meio que uma sensação de vergonha Ah, de, imagino. de ler aquele texto, mas ao mesmo tempo talvez seja um bom exercício É. pra, tipo, valorizar a jornada. Poxa, eu saí disso e hoje em dia eu estou assim. É muito importante a reescrita, né? É muito importante Sim. você olhar para o seu eu do passado, ver o seu eu do presente, ver, nossa, olha que evolução, porque não é uma coisa que a gente constata objetivamente, Uhum. né? Por mais que a gente tenha nota, aqui ela oscila, né? Pode ser que um ano você tirou 980 e no outro 940. Não quer dizer que você piorou na redação. Sim. São oscilações que acontecem ali, né? Mas olhar enxergar o processo dessa maneira, né? Ver na primeira e ver na recente, deve ser realmente um. Sim, e também tem a questão de que, tipo, infelizmente, muitas vezes nesse processo a gente se compara muito às outras pessoas. Ah, não, porque fulano faz em tanto tempo, eu tenho que fazer também. Ah, porque fulano tira tanto, eu também tenho que fazer. E não necessariamente, você precisa do suficiente pra você passar. E você precisa também respeitar as suas condições, o seu próprio progresso e tentar não tanto, tipo, medir-se com a régua do outro. Uhum. Tentar entender que não, se aquela pessoa ela tá ali, não é porque ela fez assim e pronto, tudo é lindo, maravilhoso e pra mim não é. Não, não é assim. Tem muita pedra no meio do caminho. É verdade. E você precisa aprender a lidar com essas pedras e aprender até a ter um olhar mais carinhoso consigo mesmo de não, poxa, tem gente que não gosta de redação. Olhar e entender, não, eu preciso da redação, é um remédio. É um remédio ruim. Que você pode não Amargo. gostar. Ou talvez não, né? É, Depois vai. Tem depende alguns da pessoa. temas, né? Mas que você precisa naquele momento e que aquilo vai passar. Uhum. Mas não só vai passar, como você vai levar aquilo pro resto da sua vida. É verdade, é uma habilidade que você desenvolve que tá contigo. Acabou, não se esgota ali na hora da prova, né? Sim, e também tentar pensar um pouco além prova. Não, a sua vida é muito maior do que aquele momento ali. Aquele momento ali, ele pode decidir muitas coisas. Uhum. Mas ele não significa o todo. Ele não significa o que passou antes, sabe? E você entender que não, naquele momento eu vou seguir, eu vou dar o meu melhor, eu vou aplicar aqui tudo que eu aprendi, que faz sentido, que eu sei que dá certo, pra tentar tirar aí uma nota bacana pra você conseguir passar no curso que você deseja, seja ele qual for. É verdade. Nem só de medicina vive o homem, não é mesmo? Você Sim. quer outra coisa, você também precisa praticar, quer outro curso, quer outra história, né? É outra. Vamos lá, a redação pode ser um diferencial não só para você chegar lá, mas como também para sua vida depois, né? Para sua vida profissional, para o que você vai escrever para o mundo aí. Vanessa, muito obrigada. Como a Vanessa disse ali, uma das dicas, o ponto que definiu ali a melhora dela foi a prática. Mas para praticar, você precisa se organizar. Você tem se organizado? Conta pra gente, deixa aí nos comentários, tem uma dúvida, precisa daquele estímulo, não é não, Vanessa? Tá desistindo, tá deixando, tava praticando toda semana, aí deixou uma semana sim, uma não, uma sim, duas não, uma por mês. Precisa retomar? Deixa aqui, comenta com a gente que a gente pode trazer, pode tirar suas dúvidas, trazer novos estímulos e soluções para o seu problema nos próximos episódios. Obrigada, Vanessa. Obrigada a você, professora.